Olá pessoal, vamos gravar mais um vídeo do Nós Cultura, desta vez sobre o cinema de Kleber Mendonça Filho. A gente vai analisar os 3 filmes dele para tentar compreender como ele trabalha o tempo, uma vez que, se a gente pode considerar que a arte visual, em geral, ela trabalha com o espaço, talvez seja importante perceber que o cinema é uma maneira de dar a esse espaço um encadeamento temporal. Em outras palavras, o cinema é uma forma de dar ao espaço uma compreensão no tempo, ou seja, o tempo que conduz a narrativa do espaço. Essa é um pouco a concepção de cinema com a qual vou trabalhar agora a análise dos filmes de Kleber Mendonça. Bom, começaria então, inicialmente, pelo seu primeiro filme, Som ao Redor, e se, de certa forma, a função da arte, como diria Merleau-Ponty, é tornar visível aquilo que é invisível, justamente aquilo que é invisível, aquilo que está mais próximo da gente, e que é, em certo sentido, mais essencial, mas que a gente não percebe. Então a arte, para Merleau-Ponty, é uma maneira de dar visibilidade àquilo que de fato move nossos sentidos, move nosso corpo, move nossos afetos. É, portanto, a arte, essa capacidade de mobilizar esteticamente o ser humano, e isso está presente justamente quando a gente torna visível aquilo que a gente não percebe no cotidiano. Som ao Redor segue essa premissa de Merleau-Ponty e torna audível aquilo que a gente costumeiramente não está mais acostumado a escutar, no sentido de ter atenção, porque nos habituamos cotidianamente. É, por exemplo, o barulho da cidade. O som da cidade é algo que a gente convive o tempo todo e a gente não para refletir sobre a significação desse som para a gente. Kleber Mendonça parou, refletiu e fez um filme chamado Som ao Redor. Nesse filme a gente consegue perceber um elemento importante de todo o cinema dele, que é justamente a forma como ele trabalha o tempo. Ele trabalha o tempo a partir de uma disputa pela memória. A memória é o foco do cinema de Kleber Mendonça Filho, nesses 3 longas, pelo menos. Então, diante disso, o que a gente percebe? A gente percebe um quadro em que o filme todinho é roteirizado pelo som. Então, o filme A é aberto com a criança andando no patins, o som do patins o tempo todo, e esse som do patins ele vai sendo paulatinamente aglomerado com outros sons, que são os sons da cidade, o som da reforma, o som das babás que estão no prédio de luxo em Recife, comentando, o som das crianças brincando. Então o filme todinho vai sendo uma construção de sons, que vão dando uma característica da cidade. E esse som é construído a partir também da desigualdade que atravessa o desenho urbano das grandes cidades. Uma desigualdade que remonta, Kleber é muito preciso nisso, à colonização. É por isso que a única cena do filme que é filmada sem ser no interior dessa rua é justamente a cena que é filmada no engenho. Esse engenho é importante por quê? Porque o filme abre com uma série de fotografias ligadas ao engenho, fotografias de pessoas que resistiram e formaram lutas contra, diremos assim, os desmandos dos senhores de engenho, e o filme acaba justamente com o quê? Com um conflito em busca de uma memória que foi solapada. Então o grande senhor de engenho é aquela pessoa que está na cidade grande agora, ocupando e tendo terrenos em toda a rua, sendo aquilo que no filme é colocado como uma espécie de chefe da rua. E os guardas vão para lá, fazem todo um planejamento para se vingar desse chefe de rua, e na verdade eles estão vingando uma história de opressão que lhe foi imposta por esse mesmo senhor de engenho. Então, embora o Brasil estivesse crescendo economicamente naquele momento, estivesse já no governo Lula, havia ainda no Brasil, especialmente aqui no Nordeste, uma diferença social que não foi extirpada com o desenvolvimento, mas que justamente nos remete a esse processo de colonização que ficou muito claro na figura dos policiais de rua, policiais informais, que vão lá para aquela rua para se vingar do seu de engenho que tinha sido responsável por matar o pai deles dois. Então é assim que Kleber constrói Som ao Redor. Quando a gente vai para Aquário, a gente vai para outra temática, uma temática que tem como ponto central a discussão do modo pelo qual certas formas de existir podem se colocar como resistência ao avanço que impera nas grandes cidades, ao avanço imobiliário. Naquela ocasião, a gente tem agora uma disputa de memória diferente, porque de um lado tem uma aristocracia intelectualizada, uma aristocracia que aqui em Recife, por exemplo, está muito presente na Zona Norte, mais do que na Zona Sul, mas uma aristocracia que conviveu com certas maneiras e códigos intelectuais, modos de pensar, que se opõem a um empreendimento visceralmente, diríamos assim, comprometido apenas e exclusivamente com o enriquecimento. É por isso que a construtora, pensem bem, ela é simbolizada pelo rapaz que é evangélico. Então, novamente, o filme está mostrando o quê? Todo esse crescimento evangélico destruindo a história, todo esse desenvolvimento econômico e social das cidades, calcado centralmente
nas construções autorreferentes, né? Ou seja, em prédios grandes, construções que não têm nenhum diálogo com a cidade, nem muito menos com a história da cidade. Então é nesse sentido que naquela ocasião a disputa pela memória é feita em função da disputa entre uma aristocracia, representada na figura de Clara, e uma burguesia crescente, ascendente e, naquele caso específico, ligada aos evangélicos, né? É curioso que muitas pessoas chamaram Clara na época de Dilma, né? Mas é perceptível que é o cinema de Kleber pensando o tempo presente e mostrando as contradições que estão no próprio tempo. As contradições, por exemplo, de um país que se desenvolve economicamente e com esse desenvolvimento faz ascender uma classe evangélica que é comprometida muitas vezes apenas com seus próprios credos e não com a memória mais geral, mais coletiva, nem muito menos com a construção coletiva da cidade. Então aquilo que é desenhado naquele filme é desenhado de forma muito clara como uma disputa pela memória. E não é à toa que as músicas presentes no filme são substancialmente músicas da década de 70, músicas que relatam muito o modo como Clara, a personagem principal, se organiza e se mobiliza diante dos afetos que lhes são próprios e que estão ligados, consequentemente, ao seu passado, à sua memória. Então, Clara é aquela figura que representa certa aristocracia recifense, certa aristocracia que está presente no Brasil todo, que tenta preservar a memória que lhe foi constitutiva em face do desenvolvimento urbano acentuado e que não tem um compromisso, em geral, com a cidade. Né? E que, naquela ocasião, Kleber Mendonça fez questão de identificar aos evangélicos. Esse filme também se passa no espaço urbano, são dois filmes de temáticas ligadas à desigualdade urbana, por razões diferentes. E aí Kleber resolve fazer um filme distópico, por assim dizer, que é Bacurau, em que agora o filme se passa geograficamente no sertão, mas ele novamente não é um filme sobre o sertão, um filme sobre as condições culturais e históricas do sertão, mas um filme, sobretudo, diremos assim, focado no aspecto comunitário da luta política. É nesse sentido que Bacurau é diferente de Som ao Redor, é diferente também de Aquários. Por quê? Porque Bacurau centra agora na figura da comunidade. É a comunidade que está no foco das atenções de Kleber Mendonça, razão pela qual não tem uma personagem principal no filme. A grande personagem do filme é a comunidade em sua totalidade. Então o enquadramento muitas vezes passa-se nos rostos das pessoas, passa-se rapidamente pelas pessoas, sem que haja um grande peso no diálogo entre elas. É nesse sentido que o filme de Kleber Mendonça Filho é um filme centrado, portanto, na comunidade. O que é que a gente pode perceber nesse filme de interessante, além de vários outros elementos estéticos, né? É a percepção de que a memória novamente está no foco da disputa. Novamente está no foco da disputa. A memória está no foco da disputa por quê? Porque a memória está agora centrada num aspecto comunitário, em toda a construção social daquela comunidade, que se fez a partir de uma resistência histórica a todas as formas de colonialização pelas quais ela, diremos assim, passou, e sempre no intuito mesmo de resistir a essas formas. É nesse sentido, portanto, que Bacurau se caracteriza como filme em que a narrativa principal é feita em função da personagem coletiva, que é a comunidade daquela cidade. O que é importante notar no cinema de Kleber Mendonça Filho é que há um fio condutor nesses três filmes, qual seja a imagem de Davi contra Golias. É novamente a ideia de que pessoas com dificuldades, diríamos assim, estruturais, materiais, de enfrentamento de pessoas maiores, no caso Davi enfrentar o Golias, que é um gigante, né? Elas podem, de alguma forma, se articularem em resistência. E a melhor maneira de se articular de forma, diríamos assim, própria para uma atitude de resistência é justamente coletivamente. É por isso que Bacurau vai trabalhar essa dimensão coletiva em face de um invasor que é estrangeiro. E é nesse ponto que a gente percebe uma volta agora lá para Som ao Redor. Por quê? Porque o ponto central que causa a desigualdade no Brasil é justamente a colonização. Então é como se a história da resistência de Bacurau pudesse dar, diremos assim, ao Brasil outra história para além daquela que nos foi legada pela colonização. De algum modo, Bacurau é um Brasil que poderia ter sido, né, se a resistência fosse maior do que as forças opressivas que marcaram a colonização brasileira. Então o que a gente percebe no cinema de Kleber Mendonça Filho é uma disputa aguda pela memória e que faz com que a história do Brasil seja sempre narrada nos três filmes dele, por essa disputa. É por isso que o filme dele é tão presente. Parece que o filme dele é uma vanguarda. Por que o filme dele é tão vanguarda? Porque justamente é um filme que trabalha o presente. É um filme que trabalha a compreensão de que o regime de história, né, o regime de historicidade do mundo, e especialmente do Brasil, é o regime de historicidade que o François Hartog chama de presentista.
Ou seja, o que o Brasil é, ao longo desses anos de colonização, é aquilo que o cinema de Kleber Mendonça Filho mostrou. Uma desigualdade constituinte, cuja única forma de debelar é justamente uma união comunitária. É isso, gente. Valeu.